E aí, galera do primeiro ano, professor Davidson na área para trabalhar mais história, para falar mais história, mais tempos e tempos e tempos. E today nós vamos trabalhar o quê? A aula número 35, porque a 36 vai ficar para a próxima. É muito grande, muito extenso. Então a gente vai fazer uma divisão, porque são 3 assuntos aqui, ó: a África, a Ásia e a América, tá? Então são 3 coisas. Hoje a gente vai ver os 2 primeiros. A gente vai trabalhar um pouco sobre a África e um pouquinho sobre a Ásia, beleza? Aí no próximo vídeo a gente vai fazer a aula número 36, tá? Que é a América no início da Idade Moderna, ou seja, os povos pré-americanos, povos pré-colombianos, né? Incas, maias e astecas, beleza? Então vamos agora de África e depois lá no finalzinho de Ásia. Vamos ver África, vamos trabalhar. As civilizações africanas se desenvolveram próximo ao norte e nordeste da África devido à influência dos muçulmanos, né? Então tem muita influência da cultura árabe que se expandiu, né, a partir do século 8, né, lá com Maomé ou com os califas, né, e fizeram essa expansão do islamismo. Então nessa região do Sahel, né, e aqui embaixo, né, vamos ver o Mali, vamos ver o Congo, vamos ver o Benin, né, essas 3 civilizações, 3 reinos africanos principais, beleza? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui e começar com o Mali, né? Surgiu no século XII como centro de abastecimento das caravanas, ou seja, era um entreposto, um local em que as pessoas passavam, né, para transportar produtos, principalmente o sal, né? Então naquela região onde se passava, foi fazendo o que? Vilas, vilarejos, né, e foi crescendo e se tornou o quê? Um reino, chamado Reino de Mali. É assim que as coisas surgem. No Brasil também muitas cidades surgiram assim, né? Um local de passagem, aí foram fazendo casinhas, foi crescendo e se tornou uma cidade, beleza? Olha lá, aqui ruínas, né? Na verdade, mesquita, tá? De Mali, influência dos muçulmanos, beleza? Tá. Reinos e povos africanos, do século IV ao século XIII. A gente vai trabalhar aqui um pouco, né? Como eu falei lá no mapa, tá certo? Então vamos ver o Mali, que é o primeiro, essa região. A gente identificar aqui, ó, tá? Reino de Gana, Reino Árabe Muçulmano, Reino do Mali, esses lilás aqui, certo? Então aqui é onde vai ficar o Reino do Mali, que a gente está trabalhando agora. Observações. O que a gente pode fazer aqui primeiro, né, de características, né, sobre o Reino do Mali? Apogeu dele aconteceu quando? No governo do Mansa Musa. O que é o Mansa Musa? Mansa, na linguagem deles, é rei, tá? Então, é o rei. O rei. Nesse rei Mansa Musa, nós tivemos o quê? O auge, o momento em que o Império do Mali teve seu maior êxito cultural, econômico e territorial, certo? Economia. Quais os principais produtos? Aqueles que sustentavam o reino: ouro e sal, tá bom? Religião islâmica, tá? O islamismo. Construção de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas. Universidade lá com 20.000 alunos naquela época, tá? Então uma coisa assim absurda de ouvir hoje, que a universidade hoje não tem isso aí, tá? População étnica diversificada. Por que étnica diversificada? Porque, como eu falei, era um local de passagem. Então muita gente de outros cantos pararam naquela região para fixar a moradia, ok? Tolerância religiosa, tá bom? Ela era islâmica, tá bom? Mas os cristãos poderiam ficar, os judeus também, né? Então não havia uma perseguição religiosa dos islâmicos em relação aos outros. O império foi destruído com a invasão marroquina no século XVI, tá? Então vai durar do século XII até o século XVI, beleza? O que mais? Interessante. O controle desse território compreendia diferentes formas políticas de organização. Assim, havia em seu interior pequenos reinos, cidades-estados, aldeias, administradas por conselhos de anciãos, os velhinhos lá que administravam essas cidades, né? Cidades-estados. Para conseguir que todos pagassem impostos e fornecessem soldados em caso de guerra, o Mansa, o rei, tá, era tolerante com as diferenças de costumes de cada porção do reino, né? Então o rei aceitava
aquilo que era diferente nessas outras regiões dentro do reino do Mali, mas em troca de apoio, em guerras, tá? Pagamento de impostos. Então havia o quê? Uma troca de favores aí, entre o rei e todas as administrações, tá? Dos reinos, cidades-estados e aldeias dentro do Mali, beleza? Ó, o Mansa Musa, a imagem da época, ó, controlando tudo, mas como nós vimos, o Mansa Musa controlava tudo, mas aceitando também características das várias regiões dentro do reino. E aqui uma mesquita Sankore, tá? Benin, outro reino africano. O que a gente pode falar aqui? Vai do século XV ao século XIX. É mais recente, né? Então o Benin fica aqui nessa região. O nome está bem grande, né? Bem grande. Aqui é o Oceano Atlântico, tá? O Golfo da Guiné, mas o Oceano Atlântico, tá? Contornando aqui o território da África, vai descendo. Então o Benin fica aqui na costa atlântica, beleza? Então bora lá. Origem. Indícios apontam para o seu desenvolvimento entre os séculos XII e XIII, tá? Na região onde estão Nigéria, Camarões e o próprio Benin. O comércio era a principal atividade econômica, especialmente peixe seco, sal, inhame, dendê, feijão, animais, né? Animais de criação e cobre, um produto que era raro naquele período, naquela região. Também faziam parte das transações itens como pimenta, marfim, tecido e escravo, ou seja, o comércio ele era diversificado, tá? Uma quantidade elevada de produtos, né? Um inhame, então, um café quente, pelo amor de Deus, um inhame é uma delícia, tá bom? Passam a importar homens de outras regiões do continente para comercializá-los, né, com os europeus a partir do século XVI, ou seja, a partir das grandes navegações, galera. As grandes navegações, quando houve a colonização e precisou-se de mão de obra para substituir os índios, tá? Então, os negros africanos, os africanos que já escravizavam em pequena quantidade, né, para trabalhar para a sua tribo, né, para a sua vila, para a sua fazenda, agora eles começaram a pegar em grandes quantidades para mandar os navios negreiros para a América. O Brasil mesmo recebeu milhões e milhões e milhões, 8 a 10 milhões de negros africanos que se tornaram escravos aqui na nossa terra. Beleza? Sob o domínio dos ingleses, o reino foi destruído pelas Forças Armadas em 1897, século XIX, né? Sob o comando de Henry Howson. Né? A cidade foi saqueada, destruída e incendiada. Ok? Bom, o que mais nós podemos falar do Benin? Tá? Também possuíam técnicas metalúrgicas e costumavam fabricar placas metálicas, principalmente o bronze, né? Faziam muita coisa de bronze. Olha a cidade, Benin City, né? Que beleza, ó. Arquitetura, uma fortaleza enorme para proteção, né? Mas os ingleses sapecaram eles naquele período. Artesanato do Benin. A galera fazia muita peça de cobre, né? Isso aqui mesmo, ó, era comum a utilização do bronze nesse período, tá? Escultura de Obá, que era o principal deus deles, portando as insígnias reais. Como é que era o Obá? Corpo coberto com adornos de coral, que se acreditava com poderes mágicos. A espada Ébene na mão direita, símbolo de liderança, tá? Olha a espadona bonita, né? E na esquerda um chocalho, onde há o desenho de uma serpente. Aqui. Certo? Então esse aí é o Obá. Super guerreiro, né? Bicho. Então, olha só. Agora a gente vai ver o reino do Congo, né? Congo aqui rapidinho também pra gente, ó, deslocar para o meio do Oceano Atlântico, professor. Não, gente. É aqui, ó. É só tirou daqui pra gente identificar melhor, tá? Então o Congo fica aqui. O Benin bem aqui, né? Próximo. E o Congo aqui. Grande, né? Grande pra caramba. Então bora lá ver. Em 1483, o navegador lusitano Diogo Cão, olha o nome do cara, Diogo Cão, não era para dar certo nada aí, né? O cara é o cão, ou seja, vai destruir esse povo todinho, gente. Chegou ao Rio Zaire e encontra o rei do Congo, um reino com um governo centralizado, tudo certinho, um cara, né, governante, muito soldado, muita coisa, armado pra caramba, né? Mas não vai resistir, né, aos europeus, que destruíram grande parte do mundo desse jeito, invadindo, né? Então tá aqui, ó, o Diogo Cão, olha a cara dele, né? Parece mesmo um cão, né?
Então, bora lá. Reino do Congo, fala um pouquinho dele. Fundado no século XIV, né? No centro ocidental, viu lá no mapa, né? População formada principalmente pelos Bankogo, etnia Banto, tá? Etnia civilização Banta, etnia cultura Banta, tá? Maior parte veio do Brasil, para o Brasil, na grande fase da mineração em Minas Gerais, no século XVIII, tá? A mineração no Brasil começa em 1695, né? Vai durar aí até o final do século XVIII, 1700 e tanto, tá? Ainda estava escavando ouro, pouco mais escavando, né? E também diamantes encontrados em Minas Gerais. Bom, então, essa galera do Congo veio mais para onde? Para ser escravo na mineração no Brasil, não era cana de açúcar. Também vieram, mas em menos quantidade. Comercialização intensa de tecidos, sal, metais, derivados de animais. Tá? Manicongo, tá? Nome dado ao rei do Congo, este batizado ao cristianismo com o nome de Dom João I do Congo. Olha só como é que os europeus faziam com as pessoas, né? Mudou o nome do cara, o nome do cara era Manicongo, virou Dom João I do Congo. Que é isso, gente? É brincadeira. Após conflitos pela sucessão do trono congolês, assume Dom Afonso I, o mais importante rei da história luso-congolesa. Governador por 37 anos, cara vai ficar. Bom, a vida econômica do Congo. Como é que era a economia lá do Congo, né? Bora ver um pouquinho? A base da economia do Congo era o quê? Agricultura, tá? Plantação e a criação de animais, que é o pastoreio, tá? Os congos congoleses cultivavam legumes, verduras, frutas e criavam porcos, bovinos e cabras. Cabra é bom para criar, né? Porque come tudo. Come pano, come pedra, come terra. Né? O que tiver ali come. Come mato, tá? Tudo tá comendo. Come ferro. O que tiver na frente come, né? Bode, cabra, essa galera aí não perdoa nada. Por isso que ninguém gosta de criar bode, porque vai na fazenda do vizinho e come todos os lençóis que tiver pendurado para secar. Bom? A terra era do conjunto de pessoas que viviam nela, ou seja, era comunitária, né? Os congos teciam pano com fibras de folhas de ráfia, um tipo de palmeira, né? Além disso, forjavam ferro para fazer armas e cobre para fazer joias. Olha só o cobre como ele é maleável, né? Você batendo ali ele já molda, então era fácil fazer joias para as mulheres, né, congolesas. O comércio era intenso. As principais rotas se dirigiam para a capital. De Luanda vinham os zimbu, alimentos, tecidos de ráfia, cerâmica e cestos vinham do Nordeste. O sal e os peixes vinham da costa. O cobre vinha do Sudeste, tá? Um pouco mais do outro lado do continente. Então, essa aqui é a questão econômica do Congo, galera. Vamos para frente, porque o Reino do Congo, um pouco de cultura. Como é que é o comportamento, como é a formação cultural do Congo? Cultuavam antepassados os espíritos das águas, olha, né? Buscavam afastar os espíritos negativos, isso é bom, né? É bom. No século XVI, converteram-se ao cristianismo, lá vem os europeus de novo, né? Galera, não deixa o povo quieto, gente. Aqui no Brasil, é lá na África, em qualquer lugar, os europeus chegam e vai impor a sua cultura, e pronto, converter os africanos ao cristianismo por influência portuguesa, né? Estratégia para acabar com os conflitos entre líderes de várias cidades, lógico, né? Posteriormente voltaram para as crenças originais, né? Depois que os portugueses afrouxaram, né, o processo de colonização, de escravização, aí eles puderam cultuar normalmente o que eles cultuavam antes, né? Porque ninguém perde a cultura, gente. Você pode ficar impedido no momento de exercer aquilo que você fazia antes, mas aquilo está na sua cabeça. Quando você tiver oportunidade, você faz novamente. Bom, ao tornar-se rei, Nzinga Mbemba retomou o cristianismo, né? Retomou o cristianismo, derrotou os opositores e aliou-se aos portugueses. Também tem uns cabos assim que eu vou te falar, né? O cara africano vai lutar contra o africano para se aliar ao europeu, né? Isso aí merece mesmo um cachorro em vela preta, né? Sincretismo religioso, o que é isso? Sincretismo é mistura. Então, mistura de religião, de religiosidade, tá? Mistura das religiosidades original africana com a dos portugueses. Ou seja, eles faziam duas manifestações religiosas ao mesmo tempo. Cultuavam o Deus cristão
tá? Mas também valorizava a religiosidade africana antiga, certo? Então ficava nessa mistura aí. Através do contato com os portugueses, o reino do Congo passou a adotar, além das fortificações, a forma de governo, religiosidade e relações sociais portuguesas. Olha aí, né? A forma de governo, né? Roupa, moradia, né? Política, tá? Relações sociais em geral. O que eles fizeram? Copiaram os portugueses, né? Os portugueses foram impondo aquilo ali ao longo do tempo que acabou que eles seguiram, né? Infelizmente seguiram. Bom, o que mais no Congo? Tá? Aqui, ó, mostrando o cristianismo, né? Olha só os africanos ali, os congoleses, todos imitando o que ele está fazendo. Não quer dizer que eles estão entendendo não, gente, né? Porque havia uma mimese em imitação, né? Eles podiam até estar pensando no Deus deles ali, ó, tá? Mas eles tinham que imitar, eles tinham que fazer o que eles estão fazendo, porque senão eles seriam punidos, tá? Decadência. Como é que acabou o reino do Congo, né? Com a morte do rei Afonso, o reino do Congo continuou servindo de sementeira para o tráfico de pessoas. Continuou fornecendo negros para a escravidão no Brasil e na América em geral, tá? Em 1665, os congoleses tentaram uma revolta anti-lusitana, mas foram vencidos por tropas lideradas pelos portugueses, que passaram a dominar o Congo, certo? Mais. Dinastia Ming. Dinastia Ming. Olha só. Agora a gente vai sair um pouquinho da África e falar um pouquinho da Ásia. E no material de vocês tem falando lá da Dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644. É porque tudo ali no momento, né, de final da Idade Média e início da Idade Moderna, certo? Então olha só. Muralha da China, Grande Muralha lá, ela foi restaurada na Dinastia Ming. Ela não foi construída na Dinastia Ming, tá bom? Mas foi restaurada. O jeito que ela está hoje, tá? É o jeito que a Dinastia Ming deixou. Você melhorou, fez um melhoramento, né? Ampliou e tudo mais, ficou bem bacana. Hong-Yun, imperador da Dinastia Ming, olha só, esse cara era um camponês pobre, né? Lutou, governou a Dinastia Ming, né? Mais tarde, imperador de Hongwu, foi fundador e primeiro imperador da Dinastia Ming na China. Saiu lá de baixo e ascendeu ao trono. Dinastia Ming. O que a gente pode fazer aqui de observações, professor? Era um governo centralizado? Era, né? Até hoje é, tá? Até hoje aquela área da Ásia, né? É uma forma comum de governo centralizado, tá bom? Conhecida como um período de governo estável e eficaz, é tudo tranquilo, né? O que é tranquilo? Revoltas, conflitos, trabalho, emprego, obras públicas, ou seja, estabilidade governamental, tá? Construção de uma vasta marinha e de um exército permanente de 1 milhão de soldados, só isso, 1 milhão de soldados, né? Enormes projetos de construção, tá? Como a muralha da China, por exemplo, restauração do Grande Canal, restauração da Grande Muralha, que é a muralha da China. Houve um surto demográfico muito grande, chegou a 200 milhões de pessoas naquele período, tá? E uma característica também é o surgimento de uma burguesia muito poderosa, que estava aliada ali ao imperador, certo? Isso aqui é interessante, gente, muito interessante isso aqui. Olha essas letras. A maioria das dinastias chinesas não possuía uma bandeira na concepção ocidental. A nossa concepção de bandeira do Brasil, por exemplo, eles não têm isso. Naquelas dinastias, não. Para representar a totalidade da nação e não em pequenos aspectos. Em geral, suas bandeiras tinham caráter de identificar a dinastia, né? Então a bandeira não era do país, a bandeira era da dinastia. Cada dinastia tinha a sua bandeira. Isso é legal, né? É como se cada governo no Brasil tivesse uma bandeira, né? Sarney tivesse uma bandeira do Sarney, né? Que seria o quê? Não sei. A inflação, assim, o gráfico subindo, né? O Collor de Mello. Qual é que seria a bandeira do Collor de Mello? O dinheiro da poupança sendo confiscado, assim, né? Com a mão puxando, tá? Aí vem o FHC, vendendo
as empresas estatais, né? Uma bandeira assim, né? Bem desenhada. É o Lula, tem uma mãozinha assim, né? Como é que é mesmo? Eu não consigo fazer. Meu dedo é meio entrevado, não consigo fazer um dedinho a menos. Né? Uma bandeirinha, uma bandeirinha com o dedo a menos, né? Uma mãozinha e tal. Aí vem a Dilma, né? Não sei qual é a bandeira da Dilma. Ou seja, cada dinastia tinha uma bandeira. Acho que é interessante, não era uma bandeira do país. Beleza? E torre de porcelana de Nanjing, tal como foi desenhada pelos artistas antigos antes da sua destruição em 1850 durante a Revolução Taiping. Olha só a obra, que beleza, hein? Que beleza! E obra essa aí, ó. Telhas esmaltadas em azul pavão real, que formavam o teto da arquitetura taoísta do Monte Udang. Olha só que belezura, né? Esmalte azul, rapaz. Dinastia Ming. Já nas últimas décadas da dinastia Ming, a quantidade de prata em território chinês havia diminuído muito, tá? O que comprometia toda a receita estatal e também toda a economia chinesa. Ou seja, o dinheiro deles era baseado principalmente na venda de quê? Da prata, galera. Para piorar a situação, houve que os chineses chamam de Pequena Era do Gelo, tá? Que devastou a agricultura chinesa, proporcionando más colheitas e epidemias. O que já estava ruim, acabando de piorar. Aparecimento de líderes rebeldes e revoltas. Nas crises sempre aparecem os revoltosos, os rebeldes, liderando conflitos e tudo mais, né? Porque a economia estava ruim, né? O desgaste político também estava acontecendo. Ou seja, aí então nós temos aqui o fim da dinastia Ming, né? Em 1644, os rebeldes conseguiram invadir a capital, né? Interessante você saber uma questão do amor, né? O amor envolvido na história que a gente vê nos filmes norte-americanos. Olha isso. Quando o comandante de um forte estratégico da Grande Muralha descobre que sua concubina, sua amante, está nas mãos dos líderes rebeldes, o que ele faz? Ele em seguida ordena a abertura das portas. Olha só. Para deixar o quê? O exército manchu. Esta iniciativa irá resultar na queda da dinastia Ming e que é o advento da dinastia Qing. Rapaz, olha só. Cara, só porque a sua concubina favorita, ou seja, uma delas, né, estava lá com os rebeldes, ele mandou abrir o portão e a galera entrou. Isso aí foi o fim da dinastia Ming. Beleza? Então a gente finaliza aqui, porque é o fim da dinastia Ming, né? Então, você vai lá no plural, faz a tarefa mínima, a tarefa complementar para compor o seu qualitativo do segundo semestre, beleza? Um abraço e até a próxima aula.